mais o vetor componente j do próprio, mais o vetor z, né, que é menos i. Então é interessante que um parênteses aqui é legal ser apresentado. Olha lá. Já que eu tenho um componente aqui versor i negativo e um componente versor j positivo. Então, toma cuidado aqui com regra de sinal, né? Se fosse um menos aqui, por exemplo, aqui seria menos e haveria uma regra de sinal. Mas, bem simples, perceber que o cálculo aí do v mais e fica igual a... Continuando esse trecho, então, desse exemplo, você percebe que, fazendo a soma dos vetores e e z, temos i mais j, né, o v aqui, ó, i mais j, soma com o vetor z. O vetor z, por sua vez, é menos i mais 2j, aqui, né. Feita a operação termo a termo, ou seja, i com i e j com j, eu percebo que esse i aqui e esse i negativo, eles praticamente se anulam, tornando a resposta 0i aqui, e o j positivo com 2j aqui positivo também, isso implica o resultado 3, né? Então 3j como resposta final. Nesse aspecto, então, eu tenho o 3j aqui, né? Ó, fazendo aqui uma avaliação do valor, e complementando 0i, né? Já que houve a anulação dele, e 3j representando num gráfico, então eu teria aqui o plano cartesiano yx, certo? Cujo v mais z é o vetor que a gente está procurando, e esse vetor, por sua vez, o v mais z, ele possui apenas 3 unidades em j, e positiva, né, a unidade. Então eu percebo que esse vetor fica, na realidade, de pé, aqui, ó, né, fazendo o ajuste. Ele de fato está nesse posicionamento, né? Onde em azul temos aqui o plano cartesiano representado, né? Como se nessa extremidade do vetor v mais z, né, bem aqui, ó, eu tivesse o valor 3 em termos de ordenada, e o vetorzinho ali representado a partir da origem gráfica. Então, nesse aspecto, nós temos aqui um exemplo de uma operação de soma, né, com vetores, em termos de versores, e além desse resultado da soma, a sua representação gráfica de como é que ele seria, né? Esse aqui é um primeiro caso, a gente pode trabalhar aí para um segundo caso, já nessa sequência. Bem, vamos nessa. Bem, retornando aqui, temos um segundo caso. Esse segundo caso, por sua vez, ainda estamos em operação, né, de soma e subtração, olha lá, né, já um diferencial. E além da proposta de soma e subtração, temos também um produto, né, de um número por um vetor. Então a proposta aqui é enxergar que o vetor z, por exemplo, ele está sendo duplicado, né? Então, se eu quisesse imaginar isso num desenho, né, como se eu estivesse aumentando o comprimento do vetor z ao dobro, né? É bem simples de imaginar. Bom, e como seria a operação? Basicamente, eu obedeço a sequência dos vetores aqui definidos, né, pelo exemplo do segundo caso, sempre obedecendo a sequência para não errar, né? E vetor v e mais j, né, menos o vetor x. No caso, o vetor x, ele praticamente vai sofrer a alteração de ambos os sinais aqui positivos de i e j. Então, vai ficar como 2i menos 2j, né? E o vetor z, por sua vez, será duplicado, 2 vezes vetor z. Então, 2 vezes o vetor z, que se encontra aqui, ó, menos 2i mais 4j. Então, apresentando aqui a continuidade desse raciocínio, no segundo caso, percebemos que
i combinado com menos 2i, combinado também com menos 2i. A operação de um somatório entre os termos i, facilmente percebida como menos 3i, né? Menos 2 com menos 2, menos 4, mais 1, menos 3. O restante, j e j também operam numa soma comum, né? 4 menos 2 dá 2, mais 1j, 3. Então, menos 3i mais 3j. Ou seja, a operação vetorial v menos x mais 2 vezes z resulta 3i mais 3j, que facilmente também percebo a possibilidade de uma representação gráfica desse vetor, operação, soma e subtração, e ainda mais um produto por um número escalar. Queria lembrar a vocês que nesse assunto nós temos o produto entre vetores, que no caso seria um trabalho feito por ano que vem. Então, a gente ainda não vai abordar produto entre vetores, que são dois tipos, produtos escalares e vetoriais. E ainda a divisão entre vetores não vai existir. Eu não tenho operação de divisão entre vetores. Então, para esse primeiro ano, ensino médio, eu atuo apenas com as operações soma, subtração entre vetores e ainda produto de um número por um vetor, e não o produto de um vetor por outro vetor. Esse assunto será trabalhado ano que vem. E aí a gente faz aqui a finalização desse exemplo caso 2, dessa proposta em uma representação gráfica. Retornando. Então, o que nós temos aqui? A proposta da representação gráfica, né, dessa operação de soma e subtração, ainda mais produto de um número real por um vetor. Representação gráfica. Então, aqui vocês observam a presença do plano cartesiano, x e y, com a origem 0 bem nesse centro aqui. Eu coloquei uma graduação em unidades, né, fácil de perceber, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3. Valores positivos, né, nessa região aqui da abscissa e nessa região da ordenada. Como resultado, nós obtivemos menos 3i, né? E o menos 3i implica em 3 unidades negativas em x, ou seja, nessa região aqui. Faço uma linha tracejada vertical, ou seja, que ela fique paralela aqui à ordenada, e outro caso, faço uma linha 3j, né, para poder acompanhar essa linha que está aqui. Ou seja, se ela vem aqui, ó, né, é importante que as linhas tracejadas se cruzem. Olha lá. Nesse aspecto, então, eu faço um ajustezinho aqui para que elas se cruzem. Ou seja, o cruzamento se deu aqui nesse quadrante, ou seja, essa parte de baixo aqui ela já não é mais tão importante assim. E nesse cruzamento que a gente observa, né, nessa região aqui, ó, eu posso perceber a existência do vetor, né? Vamos lá, então. Desenhá-lo em preto. Esse aqui é o vetor, né? Partindo da origem do plano cartesiano até finalizar aqui com a sua extremidade, que a gente sabe é uma setinha, né, para indicar o vetor. Agora, quem é esse vetor? Em termos algébricos, é isso tudo, né? Ou ainda é essa linguagem em termos de versores. Como eu vou representar o vetor numa figura, fica interessante deixar essa notação aqui em termos dos vetores principais, né, representados. Então, esse aqui é o vetor V, né, menos x mais 2z. Né? Fica fácil de perceber, então, que aqui é a representação algébrica na representação gráfica desse vetor v menos x mais 2z. Tá ele aqui, né? Então, a proposta da lista de exercícios, né, que será indicada para que vocês trabalhem,
vai ficar dentro desse aspecto, né? Para uma próxima ocasião, na sequência da matéria, atingirmos física no assunto estática, né? Que é um assunto da mecânica que em breve a gente vai trabalhar. Bom, dando um pouco mais de suporte à lista de exercícios, né, que será proposta aí em breve, ainda hoje, a gente também tem o caso do módulo, né? Então, coloquei aqui um outro título, não sei se vocês perceberam, versores e módulo de um vetor. Algumas diferenças importantes. A citação, né, módulo, ela implica na origem algébrica, né, de símbolos, juntamente com essas barras paralelas. É interessante lembrar que representação de módulo, tá, de um vetor, algebricamente eu faço essa simbologia com duas barras paralelas cercando aquele vetor. Agora, para compreender um pouco mais, o que de fato é esse módulo, né? Em algumas aulas anteriores, a gente já ouviu esse conteúdo em sala. Módulo significa a intensidade de um vetor, ou melhor, a dimensão dele, o tamanho dele. Se eu for imaginar módulo numa representação gráfica,